lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar, sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale o dia no centro do teu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, inclinarás
Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor pela oportunidade que nos dá, mais uma vez, para poder compartilharmos da sua palavra. Queridos, nós estamos esses dias meditando no ano da paternidade. No início desse ano, Deus deu uma palavra aos nossos pastores sobre 2020 ser o ano da paternidade. E em cima desse pensamento, desse raciocínio, dessa revelação, nós estamos compartilhando algumas palavras, nessas quartas-feiras, por bondade e misericórdia do Senhor. Eu quero convidar você a tomar posse aí da sua Bíblia. Eu trouxe a minha aqui e nós vamos ler um texto precioso. Nós falamos na primeira semana, até anotei aqui, na casa do Pai sempre haverá uma segunda chance. Na segunda semana nós falamos sobre paternidade da destino. Terceira semana nós falamos sobre a família de Deus, sobre o aspecto de filhos eternos. E eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre família de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo de número 6. Capítulo de número 6, versículo de número 29 a seguir. Mateus capítulo 6, versículo 29 a seguir. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Glória ao nome do Senhor pela sua palavra que foi lida. Queridos, nós estamos falando sobre a família de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto, que é um texto muito precioso e também um texto de fácil entendimento. Muitas vezes já foi pregado no altar da Peniel, já foi citado, já foi declarado, o versículo de número 33, quando eu era pequeno, era comum chegar na casa dos irmãos e ter algum adesivo, alguma plaquinha do versículo de número 33 de Mateus 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu quero falar com vocês de um modo direto, muito reto, muito claro, pois essa tem sido a proposta dessas últimas quartas-feiras. Uma palavra muito transparente, muito objetiva, e que nós estamos seguindo um raciocínio, numa dinâmica de uma série sobre paternidade. O prefixo dessa palavra, prioridade, eu quero destacar a palavra prioridade, o prefixo pri, não o sufixo, mas o prefixo pri, porque o prefixo vai nos falar sobre primeiro, e eu quero falar um pouco com vocês sobre prioridade. Para sermos, melhor dizendo, parte ou sermos integrantes da família de Deus, nós falamos no último vídeo, no finalzinho, na parte já de conclusão do vídeo, sobre a importância de termos uma vida com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o que nos une, é o que nos habilita, é o que nos leva a sermos filhos de Deus. A revelação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Quando estamos cheios de Deus, somos cheios do Espírito Santo, temos uma vida plena, uma vida de filhos, e entendemos a questão da família eterna de Deus. Nós falamos sobre a família de Lázaro, e a família de Lázaro e suas duas irmãs. Quando Jesus faz uma visita a eles, e duas irmãs têm comportamentos distintos. Uma
se preocupa, que é a famosa Marta, né? Marta, Marta, porque estás ansiosa, porque está ansiosa e aflita. Maria escolheu a melhor parte. Qual a melhor parte que Maria escolheu? Ficar aos pés de Cristo, ouvindo suas palavras, aprendendo sobre o coração do Pai, aprendendo sobre o reino de Deus. E Jesus disse assim para Marta: Maria escolheu a melhor parte e dela não poderá ser tirada. Então nós observamos que todas as duas estão exercendo prioridades. Porém, existem dois pontos da prioridade e nós precisamos observar a prioridade como importância e a prioridade como urgência. Nós precisamos entender que às vezes temos prioridades, mas nós estamos colocando a nossa prioridade de maneira errada. Nós estamos debruçando a nossa prioridade de maneira equivocada. Eu tenho prioridades, pastor Júnior, eu sei, eu acredito, mas a sua prioridade está pautada em cima de urgências ou em cima de importâncias. Observe bem, a palavra importância vem de importar, trazer para dentro, pegar o que está fora e colocar para dentro. Quando a minha prioridade é Deus, eu dou importância a Deus. Ora, para fazer parte da família de Deus, para ser um membro real da família de Deus, ser um filho de Deus, não uma criatura, eu preciso da prioridade. Jesus está dizendo o seguinte no capítulo 6 de Mateus. O capítulo 6 de Mateus, para você entendê-lo, você tem que começar do capítulo 4. No capítulo 4, Jesus confronta Satanás no deserto. Eles têm um embate, uma batalha, e Jesus vence essa batalha quando ele diz: vai-te, Satanás! Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ponto, paramos aí. O capítulo 5 inicia-se o Sermão da Montanha. O que vai se tratar, o que será tratado no Sermão da Montanha? Será tratado sobre como fazer parte da família de Deus. O Sermão da Montanha é a nossa referência, a nossa bússola para aqueles que querem ser filhos de Deus, querem ser integrantes da família de Deus. É importante ler, meditar no Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, o capítulo 5, Jesus vem começando a tratar sobre esse aspecto. E no capítulo 6 ele vai nos revelar no verso 32. Nós lemos o capítulo 6 e eu quero chamar agora a sua atenção ao versículo 32. Porque todas essas coisas, que coisas? As coisas citadas acima, né? Os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Jesus ele está falando sobre o cuidado que o pai tem com seus filhos. Ora, ele vai dizer para que os filhos não andeis inquietos, ansiosos com o que há de comer, o que há de beber, o que vai vestir, porque o Pai Celestial, que é o provedor de todas as coisas, o Deus Jiré, né, o Deus provedor, ele cuida dos seus filhos. E ele vai dizer no versículo 32, os gentios também procuram essas coisas, o quê? Comer, beber, se vestir, e eles estão procurando isso, mas como eles não têm a revelação da paternidade, procuram, mas não encontram. Mas se vocês buscarem primeiro, olha a revelação, hein? O reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça do reino? É o Espírito Santo. Então quando eu busco o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas àqueles que buscam isso. E aqueles que buscam isso, eles começam a desfrutar de comida, roupa e moradia. Eu vou repetir. Aqueles que são filhos de Deus, eles têm algumas promessas garantidas. Eu podia citar muitas, pois no último vídeo eu falei sobre heranças, que os filhos, somente os filhos têm herança, hein? Por favor, não confunda filho com criatura, isso já ficou bem claro. Os filhos têm herança. Então todo filho de Deus, irmãos, grave bem isso, sempre terá roupa. Pode ser que ele não tenha a melhor marca, talvez ele não use uma grife famosa, mas roupa ele tem. Ele vai ter comida, talvez ele não coma todo dia picanha, mas comida garantida ele tem. Ele talvez não vá morar nos grandes palácios, mas moradia, teto seguro, que protege da chuva, do orvalho, do sol intenso, ele tem.
Todos os filhos de Deus sempre terão roupa, comida e moradia. Essas três promessas, essas três seguranças, posso dizer assim, fazem parte de um conjunto de promessas que são o testamento que o Pai deixou para nós que somos seus filhos. Ainda quando encarnados, vivendo nessa vida como seres viventes, seres humanos, nós temos essas seguranças: roupa, comida e moradia. Então Jesus vai dizer: vocês não são como os gentios. Os gentios procuram isso, mas não encontram. Mas vocês encontrarão sem procurar isso. Ué, como assim? Vocês não precisam procurar isso. Vocês precisam priorizar. Buscai primeiro, priorizem o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nós encontramos agora dois aspectos: procurar a Deus, priorizar a Deus. Agora, eu faço isso com urgência, atendendo a demanda da urgência ou atendendo a demanda da importância? Porque tem coisas que são urgentes e tem coisas que são importantes. Vou exemplificar para você. Quando uma pessoa chega numa UPA, né, um pronto atendimento, essa pessoa ela é avaliado ali o seu estado clínico. E se a situação dela é uma situação calma, branda, é um problema que ela pode esperar, ela vai ser classificada ali com a cor verde, né? Esse paciente recebe uma pulseirinha verde. Se o paciente já é uma situação um pouco mais complicada, é amarela. Se é uma situação grave, é fita vermelha. Em alguns casos, quando a pessoa chega numa emergência, ela já é levada direto para o CTI, porque ela precisa de uma atenção contínua, 24 horas alguém olhando ela, centro de tratamento intensivo. Ou seja, a importância aí está pautada na urgência, quando na verdade a importância ou a prioridade não está pautada na importância, a prioridade está pautada na urgência. Tem pessoas que estão buscando a Deus na urgência, não na importância. O que é urgência, pastor? Eu vou exemplificar para você. Talvez isso nunca aconteceu com você, mas é bem provável que você conheça alguém que vive uma vida tranquilo, até é crente, até é evangélico, tem carteirinha de crente. No culto, tem culto que ele chora, tem culto que ele fala até charaba canta, desse jeito aí. Mas aí o calo dele aperta. Meu irmão, o calo dele aperta. Esse crente, esse mesmo crente aí, que é uma bênção, ele se torna uma bênção muito maior. Porque agora, antes ele ia aos cultos, aleatoriamente, não tendo tanto compromisso, não tendo tanta frequência. O horário, ele é meio que neto de índio. Pastor, é porque é o horário de verão, aí o sol, ele é neto de índio, ele vai pelo sol, ele não tem relógio. Então assim, ele não tem compromisso com o horário, ele não tem compromisso com o dia, ele não tem compromisso com nada. Então esse camarada, ele busca a Deus, da maneira dele. Mas na hora que o calo aperta, na hora que a luta chega, na hora que a prova vem, ele rapidamente vai buscar a Deus agora com a demanda da urgência. É muito urgente. Porque agora, infelizmente, essa pessoa está com um filho numa situação ruim, está com um ente querido acamado, a porta talvez fechou para essa pessoa. Quantas pessoas no ministério que nós acompanhamos, seja na PNL, seja durante toda essa trajetória que servimos a Deus, pessoas que levam a vida, né? São aquele crente light. Para que orar tanto? Para que jejuar? Para que ler tanta palavra, pastor? Não, eu leio assim na hora do culto, né? Aí eu oro na hora do culto. O pastor fala: irmãos, vamos começar o culto. Eu amei, então vamos orar. Leva uma vida assim. Talvez você conheça alguém assim, talvez. Eu conheço um monte de gente assim. Mas na hora que o calo aperta, essa pessoa começa a subir monte, desce monte, faz jejum, essa pessoa começa a orar, essa pessoa liga para você e fala: ô pastor, hoje tem oração. Essa pessoa quer virar crente do reteté de Jeová, essa pessoa agora quer orar em língua, ela quer saber como é que faz para ser batizado com o Espírito Santo. Ou seja, ela começa a buscar a Deus, só que a demanda dessa pessoa, ela não é uma demanda sadia, porque é uma demanda de urgência.
Quando Deus espera, quando o Pai espera que procuremos Ele, que venhamos ter uma prioridade, mas pela importância que Ele é. Tá ficando claro para vocês? Pela importância. Ele é um Deus importante para mim. O meu relacionamento com esse Pai é importante, não é por urgência. Eu sou filho. E eu não vou ligar para o meu pai só porque eu preciso dele agora. Ô pai, eu estou aqui precisando, meu pneu furou, eu estou numa estrada deserta, eu não tenho ninguém para ligar. Pai, me socorre aqui, manda um guincho. Quando na verdade o pai quer que eu tenha um relacionamento com ele. Pai, como é que o senhor está? O senhor está bem, pai? Não, ligou para quê, meu filho? Não, liguei para bater papo, liguei para falar um pouco da vida, liguei para contar um pouco do meu dia a dia. Querido, Deus quer estreitar um relacionamento conosco. E à medida que esse relacionamento ele vai ficando mais intenso, mais nós conhecemos o coração de um Deus paterno, mais nós temos de entendimento da plenitude de Deus em nossas vidas. Eu quero ler um texto com vocês no livro de João. Abra sua Bíblia aí, por gentileza. Vai, menina, levanta desse sofá aí, rapaz do céu, tá debaixo das cobertas. Senhor, vai lá, pega a sua Bíblia, livro de João, versículo de número 5, João capítulo 18, versículo 5. Eu acho muito poderoso esse texto aqui, porque eles vão para prender Jesus. E olha que coisa que acontece aqui, que é muito... Às vezes a gente lê na correria e não observa isso, ó. João 18, achou aí? Versículo de número 5. Responderam-lhe a Jesus o Nazareno, disse-lhes, Jesus, sou eu, e Judas que o traía estava também com eles. O que está acontecendo aqui? Foram prender Jesus, só que eles não sabem quem é Jesus no meio de todo mundo ali. Quem que é Jesus aí? Não estamos sabendo. Aí versículo 6, ó. Quando, pois, lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar, a quem buscais? E eles disseram, a Jesus o Nazareno. Versículo de número 8. Jesus respondeu, já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. O que está acontecendo? Chegaram para prender Jesus. E aí Jesus está com seus discípulos. E aí perguntaram, quem que é Jesus aí? Jesus falou, sou eu. Quando Jesus fala, sou eu, aqueles homens caíram por terra. Aí Jesus, cheio de autoridade divina, vira para aqueles homens e diz assim, o que vocês estão procurando aqui? Eles caíram no chão. Nós estamos procurando Jesus. Eu já disse que sou eu. Sou eu. Ou seja, quando eles chegaram ali, eles olharam aqueles homens e tiveram dificuldade de identificar quem era Jesus. Por que eles tiveram dificuldade de identificar quem era Jesus? Jesus, ele não tinha uma roupa, uma barba, um cabelo, um penteado que diferenciasse ele dos demais. E nem os demais tinham características que diferenciassem eles de Cristo, porque quando nós estamos em Jesus e Jesus está em nós, há momentos que se confunde, porque quem está cheio de Deus, há momentos que as pessoas nos verão e perceberão Cristo em nós. Por isso que Paulo escreve dizendo, Cristo em vós é a esperança da glória. O mundo precisa conhecer essa glória. Agora, o mundo só conhecerá essa glória em nós, irmãos. Entenda bem, quando nós estamos cheios de Deus, nós somos da família real, quando nós estamos inseridos nesse amor paterno, o Pai começa a se revelar em nós. Quantos de nós, eu, por exemplo, não fui criado com meu pai? Preste bem atenção. Eu não fui criado com meu pai. Eu conheci meu pai, eu tinha 14 anos de idade, e meu pai faleceu, eu tinha 15 anos, eu convivi quase que um ano aí com o meu pai. E quando eu conheci meu pai, eu pude observar algo. Manias que eu tenho, a forma de eu falar, o jeito de eu gesticular, a voz rouca de pato rouco, o jeito de eu me pronunciar é igualzinho do meu pai. Eu não convivi com meu pai para eu ter, porque o ser humano, ele é modelo de imitação. Eu não tinha esse pai, essa figura do meu pai, para eu seguir o seu modelo de ser, de se expressar, de se relacionar, mas eu tinha já no meu sangue
o DNA do seu Ebenezer. Então, como filho do seu Ebenezer, eu tenho características do seu Ebenezer. Como filhos de Deus, nós temos características de Deus, a ponto de que quando o mundo nos observa, quando o mundo nos vê, eles observam Cristo em nós. Observa o que diz o livro de João, capítulo 14. Deixa eu correr que as horas já estão avançando, e é uma palavra sempre curta, falando sobre paternidade, para trabalharmos esse tema, né? Capítulo 14 de João, verso 21. Olha o que diz a palavra: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e o me manifestarei a ele. O que Jesus está dizendo? Aquele que me ama não é aquele que está todo domingo no culto. Aquele que me ama não é aquele que dá o maior dízimo, a maior oferta, é aquele que faz a maior ação social. Não, não. Aquele que me ama é aquele que guarda o meu mandamento. E ele vai provar que me ama guardando o meu mandamento. Quando ele guarda o meu mandamento está nele. Eu o amo e ele também é amado de meu Pai. Quando ele passa, ele rompe esse limite e começa a ser então amado por Deus. Quando você vive a palavra de Deus, você reflete o amor de Deus na sua vida. Logo, todos à sua volta, todos à nossa volta, verão as características de Deus sobre nós. O versículo de número 18 do capítulo 14 vai nos dizer assim, Jesus vai declarar: olha, eu não vou deixar vocês órfãos. É engraçado porque Jesus, ele nasceu, né, do ventre de Maria. E Jesus, ele então, sendo fruto do Espírito em Maria, Jesus não teve um pai biológico. Você já parou para pensar nisso? Jesus não tinha um pai biológico, mas Jesus vai trazer, entenda bem, eu já lhe disse em outros vídeos, que Deus, ele se revela como um Deus Pai a partir de Jesus. Na época de até João Batista, até o ministério ali de Jesus começar, que foi o último profeta nascido de mulher, hoje nós não temos o ministério de profeta, hoje nós temos o dom profético, é diferente. Mas até João Batista, a revelação de Deus como Pai, ela não era dada ainda aos homens. Essa revelação ela veio por intermédio do Filho. Então o Filho veio nos apresentar um Deus Pai. Quando Jesus, sendo ele um órfão de pai, pois ele não teve um pai biológico, e José também não, segundo os extras bíblicos, não viveu toda a carreira ali de Jesus, José ainda morreu, Jesus ainda sendo bem novo, a Bíblia vai nos dizer que Jesus já falando assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Engraçado, é um órfão falando de orfandade. Jesus está dizendo: eu não vou deixar vocês órfãos. Ao mesmo tempo que esse Jesus é irmão, porque é isso que ele acaba sendo nosso, e isso eu quero tratar mais à frente, qual é o nosso papel dentro dessa família divina. Ao mesmo tempo que ele é irmão, ele é pai, mas isso eu quero tratar mais à frente com vocês. Entenda bem, estamos falando sobre prioridade, e temos duas colunas na prioridade. A prioridade como urgência e como importância, e eu quero destacar isso muito para o teu coração. Não procure ter Deus como prioridade na hora da urgência, procure ter Ele como importância na sua vida, importância na sua história, importância no desempenho da sua família. Temos então a questão da prioridade diante dos nossos olhos. Deus é a nossa prioridade. Somente Ele sendo nossa prioridade, não no nível de urgência, mas no nível de importância, só assim nós vamos ter a experiência, ter a convicção que esse Deus é um Deus paterno. Só que entenda bem, nós precisamos fazer uma leitura perfeita da vida e entender o que está acontecendo aos nossos olhos. O texto de Mateus 6 vai dizer o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho que então buscar primeiro
O reino de Deus, tá? Então eu vou buscar o reino de Deus antes de mais nada, pastor? Exatamente. Só que para eu conseguir me organizar como pessoa, eu preciso fazer uma leitura do tempo. Existem pessoas que elas não conseguem, elas são reféns do tempo. Hoje eu estou falando com vocês e aqui no rodapé, vocês não estão assistindo aí de casa, mas eu daqui estou assistindo. Tem um cronômetro. Exatamente agora eu estou a 25 minutos e 3 segundos falando com vocês. Existe um cronômetro que marca o meu tempo. A evolução humana, a tecnologia, veio nos proporcionar muitas facilidades. Facilidades que trabalhamos melhor com o aspecto do tempo. Antes a comunicação era assim: por que você não me ligou? Ah, eu não te liguei porque a fila do orelhão estava longa demais. Hoje, não existe mais a fila do orelhão. Eu fiquei esperando um contato seu. Rapaz, você não tinha o... Quem lembra disso? Ficava na cintura o bip, ali era o pager, o bip. Hoje já não tem mais isso, hoje é nem SMS, hoje é o WhatsApp. Toca e você tem isso no teu celular ali, uma mensagem de alguém. O tempo está sendo abreviado. Na verdade, nós estamos aprendendo a controlar o relógio, não o tempo. Porque eu puxo o pino do relógio, eu travo o relógio, mas eu não consigo parar o tempo. E o tempo vai me proporcionar a prioridade que eu preciso para ter uma vida com Deus. Ora, deixa eu tentar ilustrar isso aqui melhor. Pastor Clóvis, que está nos assistindo. Pastor Clóvis, o senhor lembra a última vez que a Ana Beatriz andou na sua carcunda? Aqui fala carcunda, no Paraná, não sei. Lá no Rio fala carcunda, não sei. Vocês estão entendendo, né? Andou aqui em cima do senhor. O senhor lembra qual foi a última vez, pastor Clóvis? Eu não sei se o senhor vai lembrar. Eu lembro a última vez que a minha filha mais velha andou. A minha filha mais nova, ela não gosta muito disso, ela tem medo. Talvez é porque eu seja um pouquinho alto. Mas a minha mais velha, ela gosta e anda de vez em quando em cima de mim. Eu lembro o último dia que ela montou. Mas vai chegar um tempo que ela não vai conseguir mais montar. É bem certo de que faz muito tempo que a Ana Beatriz não monta no pastor Clóvis. E eu acho que ele não lembra quando foi a última vez. Eu acho que ele não lembra. Gente, o tempo, ele está acontecendo de modo muito dinâmico. E você tem que entender que o tempo, ele pode te afastar de Deus e o tempo pode te levar para perto de Deus. O que eu quero dizer com isso? A prioridade do seu tempo, ela precisa ser pautada nas coisas celestiais. Agora estamos aí saindo de uma quarentena. E quantas pessoas que reclamavam que não tinham tempo para ler a Bíblia, passaram essa quarentena toda e não leram a palavra de Deus. Quantas pessoas falavam assim, eu preciso tanto de tempo para orar, e agora nós tivemos aí, estamos saindo ainda, mas ainda estamos com tempo para orar, e não conseguem orar, não conseguiram orar nesse tempo. Gente, deixa eu falar algo aqui para vocês, o Covid-19, o coronavírus, não é obra do diabo não. Não é obra satânica, é permissão de Deus, gente. É cumprimento da palavra. É Deus tratando primeiro com os filhos. Nunca em toda a história, Deus começou tratando com de fora para depois tratar com os de dentro. Em toda a história bíblica, Deus primeiro trata com os de dentro para depois tratar com os de fora. Deus está mandando uma mensagem de alerta para a igreja. É tempo de revermos nossas prioridades. E observe o que eu acabo de dizer. Revermos, porque precisamos ver de novo. Porque se precisamos ver de novo, é porque claramente já perdemos em algum lugar isso. É tempo de nós revermos as nossas prioridades e sabermos, termos a consciência, se estamos nos aproximando de Deus apenas para atender uma demanda de urgência ou de importância. Se Deus for a nossa importância, podemos descansar o nosso coração. Todas as promessas garantidas no seu testamento serão reveladas a nós que somos seus filhos. Glória ao nome de Jesus! Mas se ele estiver sendo apenas procurado por mim e por você, para atender as necessidades de urgências, nossa, com certeza, nós teremos que ser tratados, modelados, ademoestados, até a estrutura de entendermos qual é o lugar de Deus na nossa vida. Eu quero ler apenas um provérbio e eu vou encerrar agora.
Sempre nós temos tentando trabalhar aí com uma mensagem muito direta, muito reta, dentro de um tempo, dentro de um cronograma. Eu quero ler com você apenas Provérbios, capítulo de número 12, versículo de número 11, e eu vou encerrar a seguir. Provérbios 12, versículo de número 11, diz assim: o que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ócios está falto de juízo. O que lavra a sua terra se fartará de pão. Aquele que cuida do plantio, que planta, que cuida do que está plantando, sempre se fartará, sempre terá a provisão de Deus sobre sua vida. Eu falei um pouco sobre o tempo, eu queria falar sobre o valor. Não vai dar tempo, mas eu preciso encerrar aqui para a semana que vem continuarmos a meditar nessa palavra poderosa sobre paternidade. Tempo não é relógio. Eu quero falar sobre valor, se Deus der graça na próxima semana. E valor não é preço. Tempo não é relógio. Valor não é preço. Quem é pai sabe o valor. Eu sou um pai novo. Usei pastor Clóvis para exemplificar a diferença. Ele já é um pai mais maduro, com filhos com idade adulta. Não é o meu caso. É um valor, há um valor muito grande em poder levar a Rebeca na minha carcunda. É um valor muito grande. E isso não tem preço, não tem preço, não tem preço. Como também não tem preço levar daqui a uns dias o José na carcunda, né, pastor Clóvis? Vem o Josézinho aí, filho de Thaís, aqui na carcunda. Não terá preço isso. Levar o neto, né? Dizem aí fora que neto é filho com açúcar. Não sei, ainda vou demorar muito para saber isso aí. Né? Minha filha mais velha tem 6 anos de idade. Mas eu digo o seguinte, querido. Preço não é valor. E nós precisamos entender os valores da nossa família. Que família? Eu não estou falando apenas da família, você, sua esposa e seus filhos dentro da sua casa. Eu estou falando dos valores da família real, da família de Deus. Deus tem um sonho, e não entenda esse sonho com a figura de linguagem literal, mas alegórica. É um desejo, é um projeto de Deus, de uma família eterna. Nós vamos falar disso mais para frente ainda, em outros aspectos dessa família. Mas nós precisamos entender a importância da prioridade. Temos que priorizar a esse pai, para entendermos que através do tempo nós vamos ter uma excelência no relacionamento com ele. E essa excelência de relacionamento, de ter ele dentro de nós e termos intimidade, comunhão com ele, é um valor tão profundo que não tem preço. Eu vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Quarta-feira que vem, 8 horas da noite, não perca. Estamos falando sobre uma revelação que Deus deu ao coração dos nossos pastores. 2020, o ano da paternidade. Deus te abençoe. Beijo no teu coração.